Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dia do nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença e hoje o tema é Herói ou Nero, dia 11 de fevereiro, no qual nós temos aqui uma reflexão das cartas morais de Sêneca que ele diz assim: Nossa alma às vezes é um rei, outras vezes um tirano. Um rei, cuidando do que é honroso, protege a boa saúde do corpo e não lhe dá nenhuma ordem vulgar ou sórdida. Mas uma alma descontrolada, alimentada pelo desejo, mimada, é transformada de um rei naquilo que é mais temido e detestado, um tirano. Há aquela máxima de que o poder corrompe. À primeira vista é verdade. Nero, o pupilo de Sêneca, com sua sequência de crimes e assassinatos, é um exemplo perfeito. Outro imperador, Domiciano, baniu arbitrariamente todos os filósofos de Roma. Epicteto foi obrigado a fugir por causa disso. Muitos dos imperadores de Roma foram tiranos. Contudo, não muitos anos depois, Epicteto se tornaria amigo íntimo de outro imperador, Adriano, que ajudaria Marco Aurélio a ascender ao trono, um dos mais verdadeiros exemplos de um rei sábio e filósofo. Portanto, não é tão claro que o poder sempre corrompa. De fato, parece que a questão se resume, sob muitos aspectos, à força interior e à autoconsciência de indivíduos. O que eles valem, que desejos controlam, se sua compreensão de equidade e justiça se contrapõe às tentações de riqueza e deferência ilimitadas. O mesmo se aplica a você, tanto pessoal quanto profissionalmente. Tirano ou rei? Herói ou Nero? Qual você será? Essa passagem me lembra muito um mito platônico que é o mito do Anel de Giges, no qual Platão ele explica justamente essa questão do poder. Será que o poder corrompe de fato? E aí nesse mito conta a história de Giges, um pastor de rebanhos, no qual ele era considerado um homem reto, um homem honesto, e certa vez ele encontra uma caverna e ele adentra nela e encontra um anel mágico em um esqueleto. E ali ele pega esse anel, coloca em seu dedo e ele verifica que o anel tem um certo tipo de mecanismo que quando ele vira o anel, ele ficava invisível, e quando ele desvira, ele ficava visível novamente. E aí ele começa a utilizar isso no seu dia a dia. E ele começa a perceber que ele poderia usufruir desse poder de uma outra forma. É aí que ele se esconde na caravana dos senadores e infiltra no palácio do rei. Ele vai lá e apaixona a rainha com vozes no qual ele ficava ali invisível. Ele acaba tramando um golpe contra o rei e toma o reinado. E a partir disso, tudo mostra a seguinte coisa: o poder que Giges recebeu não o corrompeu, apenas revelou o que ele tinha dentro de si, porque ele não era um homem reto e justo, ele parecia ser um homem reto e justo. E por que ele parecia? Porque ele não tinha a possibilidade de não ser, justamente porque ele não tinha o poder. Então o poder ele não corrompe, o poder apenas revela o que há dentro de si. Um homem que é bom e que recebe o poder, ele fica excelente. E o homem que é ruim e recebe o poder, ele fica péssimo, ele fica pior. Justamente por isso, por conta da responsabilidade e da amplificação de possibilidades que nós temos no nosso dia a dia. E é aí que você começa a enxergar que muitas vezes uma adversidade, ela se torna um poder, porque você que era bom se torna excelente diante desse obstáculo, porque você enfrenta isso, você melhora, você evolui. E até uma pergunta que nós devemos trazer aqui: será que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas? E por que essas coisas acontecem? Porque os maiores desafios acontecem às melhores pessoas? Porque pessoas tão honestas e justas passam por tantos obstáculos? Justamente por isso. Porque se as coisas ruins acontecessem com as pessoas ruins, essas pessoas ruins se tornariam piores. E as coisas ruins acontecendo com pessoas boas, elas se tornam ainda melhores. E foi o que ocorreu com Giges. Ele recebeu uma coisa que poderia ser utilizada para o lado bom, mas ele era tão ruim que ele conseguiu piorar aquilo. É exatamente isso que nós queremos trazer aqui. O poder ele não corrompe ninguém, ele apenas revela o que há dentro de nós. E muitas vezes nós parecemos ser alguma coisa, mas não somos, porque na nossa essência nós temos algo escondido. E a grande questão que nós podemos trazer aqui é a seguinte: tudo que vem sobre você em forma de adversidade, em forma de responsabilidade, que você pode transformar em um certo poder para si, como uma pessoa que enfrenta um obstáculo e sai dele melhor do que entrou, por exemplo, é justamente para revelar o que você tem dentro. Então, se muitas vezes você acha que as coisas ruins estão vindo sobre você apenas para te destruir, na realidade é uma forma que você tem de tornar algo que já é bom, no caso você, em algo excelente, em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais qualificada. E essa é a grande questão do mito de Giges. As pessoas que parecem ser algo e não são. As pessoas que parecem ser uma coisa, mas não são. Justamente porque elas não têm o poder de não ser aquilo. Essa é a grande questão. Por isso que o homem forte
ele é o homem a ser temido, porque ele tem a força de fazer o que é errado, ele tem a força de bater, ele tem a força de brigar, mas ele não faz. Muito mais do que o fraco que não faz nada a ninguém. Porque se o fraco recebe o poder, muitas vezes ele pode fazer o que o forte não faz. Então a grande questão é: você é justo, você é bom por essência ou por aparência? E outro ponto é: aquilo que vem sobre você apenas vem para revelar o que você tem dentro. O próprio Epicteto ele diria: os momentos difíceis revelam um homem. Então, eles não fazem um homem ficar mais durão, ficar mais frio, ficar menos amável. Apenas revelam o que ele tem dentro de si. Justamente porque tem várias adversidades que muitas vezes são as mesmas e acontecem às pessoas diferentes e cada pessoa reage de uma forma. Então, o problema não é a diversidade, é o que a pessoa tem dentro de si. Tudo que vem do mundo é como se fosse uma semente. E muitas vezes essa semente ela pode dar fruto ou não, pode ser uma semente boa ou uma ruim, mas tudo depende também da qualidade do solo em que ela será plantada, ou seja, em como você receberá o que chega até você. Justamente porque o que importa muitas vezes não é a qualidade da semente ou quão ruim ela é, mas sim sobre quão fértil está o seu solo. O quão fértil é você para receber essa informação, essa diversidade, esse poder, essa responsabilidade. E mais uma vez nós enxergamos que o mundo não é sobre o que nos acontece, mas sim como reagimos ao que nos ocorre. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado por sua presença. Até amanhã e até a próxima.